Olá, eu sou o Thiago Mendonça, eu sou diretor de um filme de cinema. O filme de cinema é um filme que eu fiz com minhas filhas, uma aventura de uma menina que resolve fazer um filme e a partir da câmera ela começa a descobrir um mundo, né? Vários mundos a partir desse olhar mediado pela câmera. É um filme infantil que entra em cartaz agora, dia 5 de outubro, e que eu espero que a gente consiga levar, né, crianças de todas as idades para o cinema. Por que eu não posso fazer um filme? Uai, porque você é criança. Esse aqui é um filme. Você vê? Uma fotografia depois da outra dão a impressão de movimento. O mais bacana do teu filme, dessa tua experiência, é justamente o filme chegar aos cinemas, praticamente aí 6 anos depois que ele foi exibido na Mostra de Tiradentes, 7 anos depois que ele foi filmado, né? Com a gente também está aqui o grande Carlos Francisco e a grande Isa, né, Isa? A Isa também participou do filme. A Isa hoje está com a idade da Bebel, que era a protagonista na época, né? E eu queria que você falasse um pouco desse processo, por que que o filme demorou tanto para chegar no cinema? Olha, foi uma série de contratempos. Na verdade, depois que a gente passou o Festival de Tiradentes, meu pai adoeceu e acabou falecendo. Então, como é um filme familiar, a gente, a gente esperou passar esse luto para todo mundo, né? Para as meninas, para mim. E quando a gente finalmente se preparou para, de novo, né, lançar o filme, veio a pandemia. E aí a gente não quis lançar só virtualmente, não quis esperar para lançar na sala de cinema. Então foram circunstâncias que acabaram atrasando, né, o lançamento do filme. E aí, depois da pandemia, bom, a gente também ganhou o fundo setorial, depois do fundo setorial tiraram o fundo setorial prêmio, a gente recorreu num momento que a Ancine estava muito complicada, né, em relação aos realizadores, e aí a gente acabou que foi atrasando mais ainda depois da abertura das salas, e a gente conseguiu depois ganhar um prêmio da SPCine, né, e lançar só agora. E daí eu também já tinha um pouco, como o filme a gente tinha feito tanto tempo, eu estava um pouco falando, não, será que a gente lança? E o Dani, que é o distribuidor da Embaúba, que é uma pessoa incrível, assim, ele chegou e falou, não, Thiago, esse filme tem que ser lançado, é um filme que toca muito as crianças, ele já tinha feito algumas exibições, e daí ele resolveu, de fato, levar para a sala de cinema. Então ele acaba, você tem um espaço grande aí, né, que fez com que também as crianças crescessem, né? Hoje, agora adolescentes, né? As protagonistas é a Isa, que era a mascotinha lá, agora tem a idade delas. E você lembra, Isa, das filmagens? Você era muito pequenininha, você tinha o quê? Uns 3 anos, né? Você lembra? Eu tinha 3 anos, mas eu lembro de algumas coisas, de quando eu tava na câmera e de quando eu tava fora da câmera. Mas eu lembro, assim, de algumas coisas. E como que foi ver você na tela grande, né? Ontem, né? Um dia antes que a gente está gravando essa entrevista, o filme estreou no cinema aqui. E como que foi se ver na tela grande do cinema? Foi muito emocionante mesmo. E para você também, né, Carlos? A gente estava conversando antes de começar a gravar aqui. Depois que você filmou com o Thiago um filme de cinema, você fez Bacurau, você fez Marte 1. Então o Thiago deu sorte para você aí na tua carreira aí, né? Sim, eu e o Thiago fizemos também curtas jornadas, né, Thiago? Fizemos um monte de coisa aí, né? Também, e o Thiago deu sorte nessa minha transição, assim, ele meio apadrinhou um pouco essa minha transição do teatro para o cinema, né? Minha carreira era eminentemente do teatro, e eu não tinha muita vontade de fazer cinema, não conseguia, assim, não tinha tempo. E aí com essa coisa, e a gente sempre fazia nos intervalos, assim, né?
E o Thiago me apresentou a maioria das pessoas do cinema, assim, ele foi uma referência minha para me relacionar com essas pessoas e tudo, foi um grande encaminhador assim, de carreira, Thiagão, meu mano. E esse filme foi ele me dá um presente assim também, que é fazer o Formigão que é essa figura lúdica, né? Esse morador de rua, mas cheio de coração, cheio de amor, né? Assim, e que tem esse encontro mágico com a Bebel. Assim, então foi muito bacana fazer esse filme. E eu estava lembrando uma coisa da Isa aqui, que ela falou que não lembra, eu vou falar isso, que era uma coisa interessante, que às vezes tinha uma cena da Isa, que ela ficava na cena, ela não tinha fala. Ela só fazia uns comentários, a fala era da Bebel. Aí teve que repetir a cena 3 vezes. Na terceira vez, ela atravessou quase todas as falas. Ela foi antecipando as falas. Assim, foi uma coisa. Ela ia se apropriando do set. Era uma coisa Ela impressionante. roubava as falas todas. Roubando a fala e assim, depois começou a sacar que ela podia roubar a cena. Ela roubava a cena, sabe? Nas filmagens. Era uma figuraça. Sensacional, né? Eu ouvi o Carlos falar isso, Thiago. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, né? Vendo as suas entrevistas sobre o filme, tanto na época que ele foi exibido em Tiradentes quanto agora, né? Você fala muito dessa coisa lúdica, né? Como é que foi para você, né? Imbricar essas 3 coisas, né? O fato de você ser pai das 2 protagonistas ali, da Bebel e da Isa, o fato de você querer que tivesse ali alguma coisa documental, principalmente no trabalho das crianças, né? Quando a Bebel vai lá fazer as entrevistas, inclusive aquela entrevista dos créditos, né? Que é feita com a Isa, e ao mesmo tempo é um filme de ficção, uma fábula, né? Como é que você conseguiu coordenar essas 3 questões ao mesmo tempo aí? Bom, eu acho que desde o início era um filme que era para elas, mas era um filme com elas. Então tinha essa intenção de deixar a câmera na mão, então incorporar né, os diálogos delas e as formas como elas iam construindo as coisas, mas ao mesmo tempo era um filme para elas, então que também contava uma história, né, essa estrutura fabular para um público que meu primeiro público era elas 2 mesmo, né? Então e a partir delas saber que eu estava conversando com todas as outras crianças. E o fato de você não aparecer no filme, né, como ator, como pai, foi para reforçar essa ideia da fábula, né? Sim, eu fiquei com muita dúvida no período se eu entraria ou não. Teve 2 coisas que contaram. Primeiro, porque eu sou muito parecido com aquele pai, né, do filme mesmo, que é o Rodrigo, que era do Folias, o grupo né, que eu e o Carlão fizemos parte. O Carlão é fundador e me levou lá para o Folias. Que é uma pessoa que parece comigo, de certa forma, mas é um grande ator. E ele imita no filme todos os meus trejeitos, meu jeito de arrastar o pé, de tudo, né? E então eu achava que é isso, que eu não tinha certeza se eu daria conta e se eu afundaria o filme atuando ali. Mas então eu busquei alguém que parecesse muito comigo. E quando eu falei para o Rodrigo que em determinado momento eu tive essa dúvida, ele de fato ele foi incorporando tudo que ele via assim, no meu cotidiano e tal, de gestos e tal, ele foi incorporando, inclusive da minha relação com as meninas. Então tem essa. E tudo também acentua isso, né? Porque a gente está trabalhando na casa que a gente vive mesmo, né? Na escola que elas estudavam. Então você tem um sentimento de familiaridade muito grande aqui, né? Com tudo. Então essa mas era para mim era importante ter um certo distanciamento, até para as relações não virarem algo que que era do nosso cotidiano, né? A gente começar a chegar e perder tempo com o que não era o filme. Posso ver? Posso ver, Theo?
Ô, Isa, eu adorei a cama de vocês, viu? Vocês ainda têm essa cama, Isa? Não. Agora desmontou. Agora ela quer ter quarto de jovem. Poxa vida, podia ter dado a cama para mim, se eu soubesse, Isa, olha aí, ó. E aquela cama foi presente do Bira, que é o diretor de arte mesmo do filme. Ele fez essa cama um tempo antes e que era Mas, um beliche, né, das duas. Foi com sim. nossas coisas mesmo. Foi nosso o quê? Foi com nossas coisas, foi com nossa cama que a gente dormia todo dia, foi Que num demais. casa, foi. Acho que foi por isso, porque foi uma coisa muito natural, assim, que foi uma coisa que a gente fez na nossa escola, nos lugares do cotidiano mesmo. Sim. E a sua irmã vai querer fazer veterinária ainda, Isa? Porque ela fala que ela quer estudar veterinária no filme lá. Agora eu não sei. Não, agora acho que ela tá migrando para ciências humanas. Ainda não sabe exatamente o que quer. Ó, vai ter mais alguém do cinema aí, hein, Carlos? Será? O que você acha? Essa aqui já é teatro e cinema, foi isso que quer fazer. A Isa já está seguindo como atriz, né? Ela estava atuando lá, contando uma história outro dia no Folias, e aí já está atuando nos filmes, acompanha muito o Thiago. Eu acho que essa turminha aí vai seguir aí por essa seara do cinema. A família inteira de cinema, nem preciso dizer que o Thiago tá orgulhoso, né, Thiago? Orgulhoso e preocupado, né? Mas fico orgulhoso, sim. O, Para o- ver por, se... por falar no preocupado, Thiago, eu ia te perguntar exatamente isso, assim, acho que o teu filme ele chega nos cinemas num momento muito importante, né? Eu não preciso nem perguntar, não preciso nem falar, eu tô até parando de falar da lei de cota de tela, porque eu acho que é um negócio tão necessário, e nem preciso perguntar se vocês são a favor, eu acho que evidentemente que vocês são, mas eu queria perguntar especificamente sobre a questão do cinema, né? A gente está nesse momento em que as pessoas estão começando a reocupar as salas novamente. A gente está muito longe ainda de uma ocupação boa das salas, ainda tem muita sala vazia, ainda tem muito pouco filme brasileiro nos cinemas, por isso que a lei da cota de tela é importante. Mas eu queria saber para você, e é bom até que a Isa está do teu lado, e queria saber também do Carlos, que veio do teatro, dessa questão narrativa, né? Porque me parece que o cinema está brigando muito, está disputando muito a atenção com o pessoal que consome audiovisual nesse negocinho aqui, né? Que consome audiovisual no computador. E como que é para vocês que fazem cinema, que trabalham com cinema, buscar esse momento muito importante, né? De trazer as pessoas de volta. Eu entrevistei a Drica Moraes semana passada para falar do Pérola, e ela disse que ela tem vontade de amarrar as pessoas com cinto de segurança na cadeira do cinema, para ninguém sair de lá, né? Falou brincando. E eu queria saber de vocês, assim, né? Qual que é o desafio nesse momento? Tanto do ponto de vista da narrativa, no ponto de vista da criação, porque o teu filme eu acho que ele vai muito nesse sentido, né? O teu filme é um filme muito lúdico, é um filme que tenta entender principalmente as crianças, né? O que as crianças esperam de uma narrativa. E para vocês acham que o que mais pesa nesse momento hoje? Você quer falar primeiro, Thiago? Pode ir. Pode falar, Cão. Não, não, eu já falei, aqui na minha infância você tinha muito cinema, infância e adolescência, você tinha muito cinema de rua, né? Aqui em BH, cada bairro tinha um cinema, pelo menos um, e havia os outros cinemas da cidade, quer dizer, tinha um Cine Patê que passava cinema, era um filme mais de arte, tinha os filmes que tinham um som, e passavam no Paládio, que tinha uma necessidade de um som melhor, que era o cinema que tinha melhor qualidade de som. Então você tinha especificidades de filme, de cinema, e o cinema fazia muito mais parte do cotidiano da gente. Às vezes você estava andando na rua, indo para algum lugar, e falava, cara, eu vou ver um filme. Aí passava na porta e entrava no cinema, né? Então, essa coisa dos fechamentos das salas, da perda que a gente teve quantitativa de salas de cinema, sobretudo de rua, né? Eu acho que isso afastou também um pouco o público do cinema. Eu torço muito para que as salas voltem aqui, que se abram mais salas na rua, sabe? No shopping é bacana, é muito legal, é cômodo, mas eu acho que o cinema de rua é diferente, assim. Essa coisa de você estar andando e ter e passar pelo letreiro, que está uma coisa de fora, eu acho que é muito importante. E acho que eu tenho tido a felicidade de fazer filmes que têm tido uma boa aceitação popular, que as pessoas têm ido assistir.
Eu acho que não sei se é só os filmes que eu tenho feito, mas eu acho que isso está acontecendo com o cinema. Né? As pessoas estão redescobrindo o cinema nacional, estão assistindo mais. Então eu acho que tem que ter o máximo possível de estímulo para que esse casamento aconteça. Na minha época eu via muito Mazzaropi, né? A gente via muito coisa brasileira. Era muito filme brasileiro. E quando você ia assistir um filme estrangeiro, tinha sempre um filme um curta antes. Tinha o canal 100 e o curta, né? Eram coisas do Brasil que você tinha acesso e via. Então, acho que essa coisa de forçar um pouco. Olha, a gente tem que se ver. Vem num momento que é importante que o cinema também, por sua vez, está conquistando mais público, né? Está tá, 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 tá sendo reaceito, porque teve uma campanha durante muito tempo que o cinema nacional era ruim, o cinema nacional não presta, o bom é filme estrangeiro. E o cinema nacional está dizendo que não. Olha, o cinema nacional é bom, é tão bom quanto, se não for melhor até, né? Então, acho que é isso. Eu sou a favor de que tenham mais salas. Eu penso que, bom, para um filme infantil, especificamente, a gente tem vários desafios, que é levar as pessoas pela primeira vez para as salas, né? E aí tentar criar mecanismos. A gente está tentando pensar isso, né? Tanto indo para esses lugares, indo para o TikTok, né? A gente fez uma página, um filme de cinema no TikTok, no Instagram, criando um site para os professores poderem interagir com a história do cinema a partir desse site, criando alguns mecanismos nesse sentido para puxar, né, a própria escola para a gente, né, e os pais poderem chegar e acessar com os filhos um ambiente seguro de virtual, para chegar e estabelecer essa relação com o filme. Então, nesse sentido, a gente está nessa busca mesmo, de conversar com as escolas, de tentar criar um outro mecanismo. Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa quer dizer, as cotas delas são importantes, entre outras coisas, porque todas as salas, a maioria das salas, principalmente as de shopping, são estrangeiras. Então, se você não obrigar o estrangeiro, né, o norte-americano, a passar os nossos filmes, ele vai passar os filmes deles, né? Porque, ao contrário deles, de nós, eles têm um projeto terrível, em vários aspectos, mas é um projeto, né? E a gente tem que ter um contra-projeto. Acho que Quatro-Tela é uma parte disso, mas é uma pequena parte. Enquanto a gente não tiver um parque nacional de salas de cinema, enquanto a gente tiver salas de cinema espalhadas pelas periferias, enquanto a gente não tiver um projeto público de cinema que não englobe só a produção, mas englobe principalmente a exibição, né, e que a gente pense o cinema como um bem comum, né, e a cultura como um bem comum. Eu estou falando do cinema, mas isso vale, acho que, para todas as artes, né, como um bem comum a ser compartilhado, e a gente começar a construir um projeto, porque isso faz parte de um projeto de país, um projeto de educação. É muito sintomático que a gente separe educação e cultura. Aí a educação vira uma educação para transformar a pessoa para domesticar a pessoa, e a cultura vira entretenimento. Quando a educação e a cultura juntas, elas são emancipação, né? Emancipação do ser humano. E aí, de fato, a gente precisa pensar que país a gente quer. Nesse sentido, o audiovisual ele é central, né? E a gente está perdendo cada vez mais espaço, não só para os estrangeiros, não, né? Para os fascismos internos que estão contaminando as periferias, e porque eles têm um projeto, eles estão tomando esses espaços. Então, a gente precisa, de fato, urgentemente, repensar o cinema e repolitizar a nossa arte nesse lugar, de saber que a gente precisa, sim, disputar o nosso país mesmo, o imaginário, porque o que está em disputa é o imaginário. Não, sensacional, Thiago. Muito bom isso que você falou. Eu queria só que você falasse um pouco mais. Você mencionou o site, né? Eu vi ali no final do filme, tem ali nos créditos, eu achei super interessante, porque hoje discute muito dessa coisa do audiovisual extrapolar, né, digamos assim, as telas, né? E vocês estão tentando aí tocar as pessoas, né? Envolver as pessoas, envolver as escolas. Então eu queria saber de você como é que funciona isso, né? O que as pessoas podem encontrar no site, por que é importante para vocês. É uma espécie de audiovisual expandido até, eu posso dizer, né? Porque a pessoa termina de assistir
ao filme, a um filme de cinema, e já entra lá no site, tem um material complementar. O que elas vão encontrar lá? A ideia é que, como o filme não é didático, apesar de ter algo de pedagógico, ele não é didático, mas está lidando com a história do cinema, a ideia é que o site, de fato, ele tem algo didático nesse sentido, de contar a história do cinema para jovens e crianças. Passar um pouco por esses personagens todos que a gente cita no filme e tentar dar uma dimensão do que é esse processo de criação. Ao mesmo tempo, a ideia é que tem uma espécie de faça você mesmo, algo que os professores possam usar mesmo, de chegar e produzir audiovisual junto com as crianças, pensar formas de fazer isso. A gente brincou também, porque tem muita música no filme, a gente vai fazer um karaokê com as músicas ali, para as crianças poderem se reencontrar com as músicas do filme, né? Enfim, são várias coisas, e um game que vai surgir mais para frente, mas também está sendo produzido nessa ideia de trabalhar um conteúdo pedagógico. Então, criar formas desses conteúdos que a gente está discutindo dentro do filme, eles serem expandidos mesmo, né? E aí cumprir uma função pedagógica que a gente aponta no filme, né? E aí a gente constrói uma outra vida, né, para o filme. Isso é uma experiência que, agora, fazendo ela, eu me arrependo de não ter feito com outros filmes, em outros sentidos. Por exemplo, um grande site sobre samba, né, que eu fiz 2 filmes, e algo nesse sentido. Eu penso que, cada vez mais, o audiovisual ele vai perdendo, as salas de cinema perdem também um pouco da centralidade. O filme tem essa coisa lúdica, né, de falar das crianças fazendo, mas ao mesmo tempo ele traz a história do cinema, né? De uma forma muito interessante. Ele recria ali alguns personagens, né? Com Alito, Freire, eles assumem os papéis do Méliès, né? E é muito interessante, assim, ele desenha eu estou dando spoiler do filme aqui, falando coisas do filme, mas é muito bacana, assim, e as pessoas terem a possibilidade depois de experimentarem, né, isso, com as crianças delas fazerem um filme, é uma coisa legal, né, uma coisa talvez um estímulo novo. Né? Acho que é um pouco isso, a ideia é a gente criar uma outra vida para o filme a partir desses materiais, porque, assim como o cinema está perdendo centralidade, a sala de cinema, então a gente chega e constrói uma relação onde o site, de certa forma, leva ao filme, o filme leva a essas outras coisas, e a gente vai criando um novo lugar também para o filme que sobreviva a esse curto período que ele fica na sala de cinema, né? Acho que é um pouco esse projeto que estou começando a pensar que é um experimento coletivo aqui também da nossa equipe toda, e que a gente está testando, né? Pô, É uma subversão também, no sentido de que o filme invade o que você estava falando do celular, e tudo, ele invade essas outras mídias, né? Mais para frente, agora a gente conseguiu a gente vai começar a construir um game a partir de agora, então acho que daqui a uns mesezinhos vão ter o game, e a trilha no final do mês entra no Spotify também. Daí já negociamos aqui para... E a Bebel cantando na trilha? É a Bebel cantando. E sobre o que é o filme que você está fazendo? Não sei, eu acho que é sobre a vida.